Vítor Santos. Vítor Santos tem 4 minutos. Senhor Presidente, senhores congressistas, queria deixar em primeiro lugar duas pequenas saudações. Reafirmar o apoio do Partido Social Democrata de Loures à tomada de posição do Grupo Parlamentar quanto ao pedido de inquérito sobre o envolvimento da Câmara Municipal de Loures em iniciativas do Partido Comunista, nomeadamente na Festa do Avante. Por isso, o nosso grito bem alto para que o companheiro Montalvão Machado possa sentir que os autarcas do PSD de Loures estão unidos quanto a esta iniciativa, exigindo assim o apuramento de toda a verdade quanto aos favores da Câmara Comunista e seu envolvimento na Festa do Avante. A segunda saudação vai para os democratas do Conselho de Loures e muito em especial para o nosso candidato à Câmara Municipal de Loures, o deputado Pacheco Pereira, que com a sua força e com a sua vontade conseguiu derrubar a maioria do Partido Comunista na Câmara de Loures e fazer com que o Partido Social Democrata tivesse um pulo de 10.500 votos. Senhores congressistas, paira nesta sala uma nuvem cinzenta carregada de aspirações a grandes voos de novos políticos, alguns com trabalho realizado nos seus gabinetes de trabalho, outros nem isso. Não basta o querer ser político, o simples facto de ter participado ou mesmo ser autor de uma moção. O querer ser político representa para o PSD o ter apoio político nos eleitores, com provas dadas, por exemplo, na disputa de um ato eleitoral, e se for um ato eleitoral autárquico, quanto melhor, porque é assim que se verifica o peso e apoio do eleitorado a esse candidato a político. Para muitos barões do Congresso, o Congresso terminou na quinta-feira. Para eles, a esperança de o presidente do PSD o chamar para ocuparem um lugar numa das listas terminou também. Ainda bem que Cavaco Silva não cedeu a pressões ardilosamente organizadas, tomando a forma de entrevistas nos semanários, bem como adivinha quem vem jantar à minha casa, etc, etc. Essa esperança que alguns diziam ser de nova, para nós ela é já bastante velha. No entanto, deixo aqui um convite a esses novos políticos para trabalharem muito e com o vosso trabalho certamente que vão conseguir chegar ao topo. Mas não podem deixar de comparecer nas concelhias e nos núcleos, porque as bases estão atentas e já não acreditam em falsas promessas de distribuição de lugares de deputados para 1991. Senhores congressistas, este é o local certo para apontar erros de estratégia e não em praça pública, porque aí corremos o risco de alimentar tricas políticas e essas, como é óbvio, favorecem a oposição e muito menos o alimentar da existência de capelinhas no interior do nosso partido a todos os níveis, quer nacional, distrital ou concelhio. Companheiros, é urgente e necessário mobilizar todos os militantes do PSD, tendo em consideração que não é fácil repetir os resultados de 1987. Deixemos de aventureirismos políticos e de estratégias políticas desajustadas no tempo
ou que possam criar algumas dificuldades a médio prazo ao Partido Social Democrata. Considero que a estratégia do PSD deve ser orientada contra a direita dos interesses pessoais ou mesquinhos, bem como contra a esquerda ideológica, porque essa está caduca. Devemos sim ter presente a necessidade de satisfazer uma faixa larga de eleitores, a que poderei designar por esquerda social. Lutaremos certamente unidos na fortaleza de um Partido Social Democrata forte e coeso. Temos inteligência suficiente para sabermos aproveitar o capital político do Primeiro-Ministro, que se situa nos 42% em benefício dos portugueses e do PSD. Temos consciência que o PSD passou por um mau bocado nos últimos atos eleitorais. Há males que vêm por bem, e os resultados obtidos nas últimas eleições foi para nós um despertar na hora exata. Chegou a hora do PSD dar a volta a esses resultados. Temos necessidade de captação de eleitores indecisos, e esses estão colocados entre o PS e o PCP. Considero que não é com estratégias à direita que o PSD conseguirá alcançar novamente uma maioria absoluta em 1991. Considero um risco muito grande os horizontes políticos traçados por algumas moções, hoje em discussão, nomeadamente a moção D da área metropolitana de Lisboa. Os portugueses, os portugueses não entenderiam o PSD a querer recuperar o capitalismo quando muitos ainda não conseguiram chegar a bens de primeira necessidade. Os portugueses não entenderiam bem a estratégia do PSD caso a moção D fosse aprovada neste Congresso, porquanto são riscos que não vale a pena correr, tendo em vista 1991. Quanto à reforma das reformas que na moção de Lisboa são referidas, julgo ser outro risco que o PSD não deve correr, e uma delas é a legislação laboral. E aqui interrogo os senhores congressistas, se valerá a pena reformar uma reforma com um ano de vida que teve por mérito só isto: emprego a prazo aumentou 0,6%, contratos definitivos cresceram 6%, taxa de desemprego em Portugal 4,9%. Pergunto, vale a pena correr o risco de mexer numa lei com um ano de vida? Quanto a mim, é óbvio que não. Para terminar, questão presidencial. O PSD não deve estabelecer com o Presidente da República qualquer tipo de condições. Isto porque julgo que Mário Soares as rejeitaria de imediato. Por isso, qualquer indicação destas a ser aprovada em Congresso seria uma derrota à partida. Vão concluir, Sr. Presidente. Devemos sim estabelecer condições com os portugueses quanto à questão presidencial. Senhores congressistas, por tudo isto, quero deixar bem claro que votarei na moção C, continuar o progresso, construir o futuro. Muito obrigado.